Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fabrício, eu sou um adicto. Estou limpo só por hoje há 4 anos. Paulo, você gostaria de se apresentar? Gostaria sim, bom dia, me chamo Paulo, também sou adicto e me encontro limpo aí há 9 anos, 8 meses e 5 dias que vem valendo a pena. Mas é só por hoje. Obrigado, Paulo. Você gostaria de fazer a leitura só da introdução e a conclusão da meditação para a gente? Certeza. 13 de julho, humildade em ação. Aprendemos a pedir ajuda quando estamos magoados e a maioria de nós se sente assim de tempos em tempos. Texto básico, página 91. Só por hoje. Se eu precisar de ajuda, vou pedir. Vou colocar humildade em ação em minha vida. Obrigado, Paulo. Obrigado pela sua leitura. Você gostaria de falar para a gente um pouco, né, de como você percebe compreende essa literatura de hoje e contar um pouco da sua história também de recuperação para nós? Gostaria? É um tema bem interessante, né? Humildade. Humildade em ação, né? Eu, por muito tempo, o uso de substâncias psicoativas, com certeza eu não tinha humildade nenhuma, né? As drogas, elas me colocavam num patamar de arrogância e prepotência muito grande. Então, quanto mais eu usava, mais eu utilizava dos meus personagens, seja no ambiente onde eu estivesse, para que eu pudesse conseguir e obter recursos, condições e até meios para poder usar, né? No começo parecia interessante essa situação, mas com o passar do tempo, a degradação que o uso trouxe para minha vida foi muito grande. E aí eu senti os efeitos dessa degradação na minha vida particular, nos estudos, né, na sociedade, no meu trabalho, todas as áreas da minha vida. Eu descobri que eu tinha um problema muito sério com drogas quando eu comecei a perceber que eu já não tinha mais condições de conviver junto com as pessoas. Eu estava em qualquer ambiente que eu estivesse, meu primeiro pensamento sempre era obter a substância para que eu pudesse anestesiar, né, os meus sentimentos, anestesiar a minha dor, anestesiar tudo aquilo que eu sentia. Eu estava lidando com um poder destrutivo muito violento, não conseguia me libertar disso. E eu precisei, né, pedir ajuda, eu precisei sair, né, da situação que eu estava para que eu pudesse enxergar de uma outra maneira, uma perspectiva de vida melhor. Tem uma frase que é dita em Narcóticos Anônimos, né, que descobrimos que a dor partilhada ela é a dor diminuída. Quando eu ingressei na Irmandade, inicialmente foi muito difícil, porque eu tinha dificuldade de pedir ajuda para as pessoas, e falar sobre os meus problemas, as minhas dores, as dificuldades que eu enfrentava no dia a dia. Eu sempre imaginei ter a solução para tudo. Então, quando algum sentimento surgia, eu ficava procurando na minha própria cabeça a solução para aquilo. Me faltava muita humildade, me faltava colocar ação na minha recuperação para que eu pudesse encontrar um caminho e uma solução para tudo aquilo que vinha acontecendo. Eu tive vários problemas nesse percurso, inicialmente, porque todas as vezes que eu pensava em procurar alguém, eu falava, não, não precisa, né? Vou ficar incomodando a pessoa, vou ficar falando da minha história, contando os meus problemas. E algumas vezes eram problemas assim que me causava medo, né? Qual seria o julgamento que a pessoa poderia fazer da minha pessoa? Como que seria o retorno que eu iria receber? E eu ficava criando a conversa e a resposta ao mesmo tempo na minha cabeça. Então eu não conseguia, não tinha humildade nenhuma para que eu chegasse a um ponto onde eu saísse daquela dor e daquele sofrimento. E aí a situação ela foi se agravando cada vez mais. Até que chegou um dia que eu não aguentava mais, eu não tinha mais condições de prosseguir, de caminhar, de estar
estar em sociedade, de conviver com as pessoas de uma forma sadia. E aí eu entendi que eu precisava que eu precisava de fato me conectar com algo maior do que eu para que eu pudesse abrir a mente, praticar a humildade, colocar, né, a humildade em ação. A humildade, ela é te dizer, né, ela é uma... Irmão, a gente pode retomar, falhou agora, cara. Desculpa, você faz o corte depois? Como que funciona? Beleza. A humildade, ela é dos despertares espirituais que nós temos que ter durante o processo de recuperação, porque a pessoa que ela não consegue encontrar esse ponto de equilíbrio dentro da humildade para pedir ajuda, para conversar com o padrinho, conversar com a madrinha, para partilhar a sua dor nas reuniões, ela continua sofrendo como eu continuei sofrendo por muito tempo. E hoje, eu confesso que ainda falta muito, muito ainda para eu atingir esse ponto, mas está sendo bem mais fácil. Principalmente quando eu estou nas reuniões, que eu consigo falar da minha dor, dos meus sentimentos, daquilo que me pega, da situação que vem acontecendo no meu dia a dia, falar do meu processo de recuperação, porque eu entendi que eu não consigo me recuperar sozinho. Se eu não tiver com vocês, se eu não tiver com pessoas que estão no mesmo processo de recuperação, eu vou continuar pensando e praticando os mesmos atos que eu praticava lá atrás. Eu continuo sendo dominado pela obsessão e pela compulsão se eu estiver caminhando sozinho. Então eu tenho que me manter limpo hoje através do programa, através daquilo que o programa me traz, os recursos que ele me disponibiliza, para que eu consiga entender o porquê de muitas coisas acontecem no meu dia a dia. Porque eu ainda tenho muitas inabilidades. Eu ainda não tenho uma clareza exata de algumas coisas. E muitas coisas eu desconheço. Eu tinha na minha mente que eu não precisava de ajuda de ninguém, porque, não, mas isso eu sei, eu sei, eu sei. Eu sempre usei a palavra eu sei, mas eu não ouvia o que a pessoa tinha para me dizer. A pessoa começava a falar alguma coisa, eu já, não, eu sei. Na realidade, eu não sei. Era só o meu auto-engano, a minha falta de humildade, querendo dizer que eu tinha mais recursos, né, do que as outras pessoas. Com isso, a doença ela foi se manifestando, foi tomando conta e chegou num ponto que eu precisei pedir ajuda, ter a humildade de pedir ajuda, ter a humildade de chegar e ouvir as pessoas calma, com ação, entender este processo, saber que eu não tenho a solução para todos os meus problemas, eu não tenho a solução para tudo aquilo que acontece ao meu redor, sou impotente perante uma série de situações, perante uma série de pessoas, sejam pessoas no meu convívio social, dentro da minha família, e por isso eu preciso me voltar para o programa. Eu preciso escrever os passos, eu preciso partilhar sobre as dores, sobre os problemas que eu tenho, porque eu sou portador de uma doença que ela é progressiva, incurável e fatal. Não tem como eu sozinho atingir os objetivos necessários para permanecer em recuperação, né? Porque se eu for complacente, e a complacência é um dos maiores inimigos que nós temos dentro da recuperação. Tem pessoas com substancial tempo limpo, no meu caso, eu já estou há 9 anos, 8 meses e alguns dias, e muitas das vezes eu caio no auto-engano que eu não preciso mais estar com vocês. Eu não preciso mais ir para a sala para partilhar, né, as minhas experiências. E muitas das vezes, quando eu chego lá, eu escuto, seja o recém-chegado ou pessoas com múltiplos anos limpos, falando aquilo que exatamente eu precisava naquele momento e naquele dia. E aí eu entendo, né, que a audição, ela me ajuda muito mais do que a minha fala. Eu entendo que quando eu presto atenção, uma atenção ativa naquilo que as pessoas estão dizendo, eu consigo absorver aquilo que é necessário para que eu me mantenha no processo da recuperação. E aí eu preciso ter a aceitação de tudo aquilo que acontece. Como que eu lido com tudo isso? Como que eu faço para que o meu dia se torne mais tranquilo, mais calmo? Eu nunca vou ser 100% sereno, mas consigo em alguns momentos, hoje, na maioria do tempo, antes de ser reativo na resposta, parar e pensar. Antes de ser reativo na ação, eu analisar se vai ter a necessidade de eu agir daquela forma. Quais as consequências que isso vai trazer? E esse pensamento, ele também entra na questão do uso. Hoje, muitas das vezes, menos, mas eu me questiono se é necessário eu aliviar a minha dor com qualquer substância, seja ela qual for, para que eu me distancie daquilo. E eu percebo que não. É necessário eu sentir para que eu consiga encontrar um ponto de equilíbrio, encontrar uma nova maneira de ver, porque eu entendi que eu me mantendo limpo só por hoje é a melhor solução para mim. Eu vou sentir tudo que vai acontecer dentro do meu dia, mas no final do dia eu vou me sentir aliviado, vou sentir culpa, eu não vou sentir remorso, eu não vou sentir dor, eu não vou me
isolar, eu vou pedir ajuda quando necessário, porque eu entendo que estando com vocês hoje é o lugar mais seguro que eu tenho. Eu lembro que a minha mãe, uma vez, ela me disse se eu tinha necessidade de estar todos os dias dentro da grupo e o que tanto eu ia fazer lá. E aí, nesse dia, eu me lembrei, né, que antes ela me dizia o contrário, né, que eu era um desgosto, que ela não tinha mais esperança que eu pudesse me livrar de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento, de não causar mais dor e nem sofrimento dentro da minha própria família. E quando ela me disse isso, eu entendi que quem não passou pela experiência das substâncias, quem não sentiu esta dor, quem não teve nesse vale, né, escuro, não vai entender a necessidade de estarmos todos os dias partilhando, falando, pedindo ajuda, tendo a humildade para ouvir, tendo humildade para poder falar, porque para eles, perante a sociedade, né, algumas substâncias, elas são normais, fazem parte do dia a dia das pessoas. E para mim, não. Hoje eu tenho que estar ali, vigilante, tomando as minhas precauções para que eu não caia novamente no auto-engano, achando que, né, aquela primeira dose vai ser o suficiente. Eu vou aliviar somente esta situação. Quando isso aconteceu, alguns anos atrás, eu sei o caminho longo que eu tive que percorrer até voltar novamente. Então eu tenho que ter honestidade, eu tenho que ter mente aberta, eu tenho que praticar a boa vontade para que eu possa continuar nesse processo de recuperação, estar com vocês, conversar com as pessoas que me ajudam, entender que a dor do outro é algo significante, entender que a minha dor, ela precisa também ser partilhada. Nesse processo, eu vou montando, né, as peças do meu quebra-cabeça para identificar aquilo que é necessário para o meu dia, aquilo que é necessário para que eu possa caminhar em recuperação. Hoje eu trabalho na rua. Eu me lembro que antigamente, se alguém me fechasse, buzinasse, eu já xingava, parava o carro, já queria brigar, já assumia o personagem, né, do super-homem. E hoje em dia, muitas das vezes, assim, eu tô em algumas situações, eu posso até estar certo. Eu acabo até pedindo desculpa para a pessoa para justamente evitar essa situação de desconforto, essa situação onde vai me causar raiva. Depois vem aquele lance de ficar ali castelando. A pessoa já foi embora, não tá mais nem perto de mim, nem sei se está pensando no que aconteceu, mas a minha mente ficava ali castelando uma forma de vingança. Não, porque se eu tivesse feito isso, eu tivesse feito aquilo. E eu vi que isso é totalmente desnecessário. E como, né? Identificando isso no pedido de ajuda, tendo humildade de falar sobre essa minha situação, sobre esses personagens nos quais eu utilizava no meu dia a dia. E eu tive vários retornos, né? Questionando, tem necessidade? Isso está te ajudando em quê? O que isso está sendo bom para você no seu dia a dia? Está te trazendo a solução para o seu problema? Eu comecei a perceber que não. E isso eu estou dando exemplo do trânsito, mas para várias áreas, né? Para muitas áreas. Eu ainda sou tomado pela raiva de vez em quando, eu ainda tenho as minhas dificuldades, né? Não sou perfeito, a programação ela não me traz a perfeição, não vai trazer, mas ela me ajuda a melhorar em várias questões para que eu consiga me sentir aliviado, para que que eu consiga me sentir parte, para que eu possa estar com vocês de uma maneira mais serena, mais tranquila, porque eu entendo que a mudança ela me traz o crescimento e a manutenção espiritual ela me coloca nesse processo de recuperação de uma forma mais amena, mais tranquila. E é isso aí, né? Eu entendo que hoje, se eu não praticar a humildade, com certeza o caminho da recuperação vai ser muito mais difícil. E se eu me afastar de vocês, deixando com que a arrogância e a prepotência tome conta de tudo aquilo que acontece no meu dia a dia, eu volto ao uso. Porque sozinho eu não consigo. Isso está escrito na nossa literatura. Então, assim, eu partilhando, eu ouvindo as partilhas, eu pedindo ajuda, eu vou conseguindo aliviar toda aquela dor que eu possa vir a sentir no meu dia. Porque o meu passado eu não vou conseguir modificar, mas eu posso fazer diferente daqui para frente, né? Então eu gostaria aí de agradecer a oportunidade de poder falar um pouco das minhas experiências, falar um pouco daquilo que foi proposto e desejar a todos aí um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e infinitas 24 horas de paz e serenidade. Obrigado. Obrigado por ter participado, do podcast Só por Hoje, né? Tamo junto.